Salve, bom dia. E aí, galera, segundo bimestre começando. Vamos lá que a gente tem que recuperar, muita gente aí tem que recuperar a nota nesse segundo bimestre. Então vamos dar um gás, do mesmo jeito que eu fiz no primeiro. Vou fazer de tudo que eu puder para ajudar a galera no segundo. Segundo bimestre, provavelmente no final vai ter a recuperação, mas vamos fazer de tudo para termos bons resultados, para não precisar deixar ninguém agarrado, porque não é esse meu desejo, ok? Vamos lá. Dando prosseguimento aos assuntos que a gente começou a falar desde o período online, né, que foi quando a gente finalmente conseguiu acertar o nosso conteúdo programático, a gente vai falar hoje sobre a instituição que se tornou a mais poderosa do período da Idade Média. Para a gente continuar esse ciclo aí de características da era medieval. A Igreja Católica, que eu coloquei no detalhe como a rainha da Idade Média. A Igreja Católica ela foi uma instituição que ela conseguiu transcender toda a disputa política que existia na Europa. Desde antes, ali na era do feudalismo, já nos primeiros anos da era medieval, até o fim do feudalismo, até o fim da Idade Média, até a era moderna com os estados absolutistas. A Igreja Católica ela vai começar a diminuir o seu ritmo, vamos dizer assim, a partir do iluminismo. Isso é outro assunto. Mas só a partir disso, quando a Igreja Católica ela começa de fato a ser questionada, num primeiro momento, ela vai tomar uma pancada da Reforma Protestante ainda no século XVI, mas ela vai conseguir de alguma forma ainda manter o seu controle, pelo menos na maioria do território europeu. E depois ela vai, como eu disse, a partir do iluminismo começar a perder força, um pouco, mas vai começar a perder um pouco do seu ritmo. Mas, durante a Idade Média, a Igreja Católica era quem mandava em tudo. Tanto a questão política, quanto a questão econômica, a ordem social, o que era certo, o que era errado, a cultura, tudo. Tudo o que formava a sociedade europeia medieval, ela partia do que a Igreja Católica determinava como certo ou errado, como que deveria e o que não deveria ser feito, deveria ou não deveria ser dito, no que se acreditar, no que não se acreditar. Então hoje, de forma bem sintética, bem resumida, bem objetiva, a gente vai ver um pouco de como essa influência da Igreja Católica ela se construiu, ela surgiu, se construiu e perdurou por tanto tempo. Como que a Igreja Católica ela se tornou tão poderosa e fez com que o cristianismo fosse hoje a maior religião do mundo. Beleza? Vem comigo. Não sei quantos de vocês têm tradição cristã na família de vocês, seja católica ou evangélica. Imagino que a maioria, haja vista a cultura que a gente tem no Brasil. Mas vocês já devem ter ouvido falar, galera que tem uma família um pouco mais tradicional ou mais praticante aí da religião de vocês, na perseguição que os cristãos sofreram na era antiga. O cristianismo vai surgir ali, o tempo, ele é contado como o cristianismo sendo usado como marco zero, antes e depois de Cristo. E os primeiros anos do cristianismo, segundo a história, vão ser de muita perseguição. Os cristãos vão sofrer muita perseguição durante alguns séculos. Isso vai começar a mudar a partir do século IV. Você tinha principalmente o Império Romano, o cristianismo ele vai surgir nesse contexto ainda de Império Romano, e em Roma, nos territórios que eram dominados pelos romanos, os cristãos eles eram muitas vezes usados como atração. Sabe aqueles filmes que a gente vê de gladiadores lutando no Coliseu e aquela coisa toda? O que acontecia na verdade aquilo eram cristãos que os romanos colocavam para divertir a galera. A Roma ela tinha uma cultura que a gente chamava de cultura do pão e circo. Eram coisas que eram usadas para distrair o povo. E essas atrações no Coliseu era essa parte do circo. Quando a gente falou dos bizantinos, a gente falou do complexo poliesportivo, do hipódromo, e o Coliseu, na capital romana, era usada para esses fins, para esses eventos esportivos. E quem tinha esse papel de divertir, de
distrair a galera, se ferrando, é óbvio, eram os cristãos. Eles eram forçados a lutar entre si até a morte, eram forçados a lutar contra leões. Isso realmente era uma realidade na Roma antiga. A Igreja Católica, de fato, ela vai nascer a partir do século IV, como eu disse. Né? Que nenhum católico me ouça, porque quando você fala isso para um católico, isso gera uma confusão, uma discussão sem fim, o que é compreensível. Né? Cada um vai defender o seu lado. Normalmente o católico ele vai dizer que a Igreja Católica ela surgiu com o próprio Jesus Cristo. Porém, o que a história diz é algo diferente. A Igreja Católica ela vai surgir a partir do imperador Constantino, que é esse cara retratado aqui nessa escultura no cantinho do slide. O Constantino ele foi o primeiro imperador romano a admitir o cristianismo. Constantino ele era um cara bem estratégico, na verdade. Ele era o tipo de governante que não apelava tanto para a força. Ele era um cara que gostava de ganhar na conversa. Ao invés de ele obrigar as pessoas a seguirem, ele convencia as pessoas a o seguirem. O que, sinceramente, é realmente bem mais eficiente, bem mais inteligente. Em uma batalha no ano de 305, Constantino ele se disse convertido ao cristianismo. Depois da vitória numa batalha, ele se diz convertido ao cristianismo. E no ano de 313, ele vai proferir o Edito de Milão e a partir desse documento ele vai proibir a perseguição aos cristãos. Pela primeira vez na história, os cristãos vão ter liberdade de culto. Cabe lembrar que Roma era uma sociedade politeísta. A religião romana ela era herdeira principalmente da religião grega, do orfismo. A mitologia grega tinha uma mistura de elementos também com a mitologia persa, enfim. Tanto que Constantino, para, vamos dizer assim, conseguir convencer os romanos que tinham a sua vida pautada na sua religião politeísta a seguir o cristianismo, ele começa a incorporar algumas coisas das religiões tradicionais de Roma no cristianismo. Algumas comemorações, algumas festas, algumas datas, por exemplo, o Natal que a gente comemora hoje ele é uma junção de duas festas da religião antiga romana, né, da Saturnália e da comemoração do deus Mitra, enfim, as festas juninas, tudo isso, todas essas tradições católicas, elas são heranças dessa religião antiga romana. A própria nomenclatura, né, o pontífice, que é o título que a gente dá ao Papa. Pontífice nessa época era o título que se dava aos imperadores romanos. Então essa cultura romana ela estruturou tudo que o catolicismo trouxe, né, para sua base estrutural. Alguns anos passaram e no ano de 380 já o imperador Teodósio, lembra do Teodósio que dividiu em 395 o império entre o Império do Oriente e o Império do Ocidente, que a gente viu lá estudando sobre os bizantinos? Então, esse mesmo cara, alguns anos antes, ele vai confirmar, através do Edito de Tessalônica, ele vai confirmar o fim da perseguição aos católicos, aos cristãos, perdão, e vai tornar o cristianismo católico como a religião oficial do Império Romano. Ou seja, todo o Império Romano agora era católico. Ah, mas eu tenho a minha religião. Problema seu, você é católico. Você está em Roma, você é católico. Através do Edito de Tessalônica, o imperador Teodósio ele fez isso. Como a gente bem sabe, o Império Romano ele vai cair no ano de 476. Inclusive essa data vai ser o que vai marcar o início da Idade Média. E mesmo com essa queda do Império Romano do Ocidente, o catolicismo, por conta do Império Romano ter se expandido, ter se espalhado por várias outras regiões daquela parte do mundo, o catolicismo ele foi se espalhando junto. Então o crescimento da Igreja Católica ele não parou com a queda de Roma, muito pelo contrário. Ainda no período do imperador Constantino, voltando um pouquinho, a gente vai ter o Concílio de Nicéia, no ano de 325. Nesse concílio, a gente pode dizer que realmente ali teve início a Igreja Católica Romana. Ali começou a se formar
a base hierárquica dos cargos da igreja, ali foram decididos os cargos do clero, ali foram escolhidos os textos que fariam parte da Bíblia, porque a Bíblia até esse momento ela ainda não existia. Você tinha os livros, os textos bíblicos. A palavra Bíblia, ela vem do grego biblos, que significa conjunto de livros. Então você tinha os manuscritos, você tinha os livros originais, vamos dizer assim. Então nesse concílio de Nicéia, os católicos eles começaram a decidir quais livros, vamos dizer, eram dignos de fazer parte da Bíblia. Eu tenho inclusive um livro aqui, se for o caso depois eu mando uma foto para vocês. Ele chama O Evangelho Perdido. E ele fala de um suposto evangelho que teria sido escrito por Judas Iscariotes. E tem vários outros evangelhos, outros livros que são atribuídos aos apóstolos de Jesus Cristo, mas que não fazem parte da Bíblia porque a Igreja Católica considerou que eles não eram inspirados pelo Espírito Santo ou que não eram verídicos, enfim. Eles tiveram uma série de critérios para decidir o que seria parte da Bíblia e o que não seria. E nesse concílio de Nicéia, eles também estabeleceram que a interpretação católica, a interpretação da Igreja Católica dos livros bíblicos, seriam a única correta. Só a interpretação dos católicos da Bíblia estava correta. Eles não abriam margem para nenhum outro tipo de interpretação, para nenhum outro tipo de opinião sobre o que estaria escrito na Bíblia. Assim, é importante a gente lembrar, galera, primeiro, que nessa época nem todo mundo sabia ler. Na verdade, quase ninguém. Saber ler nessa época era um privilégio de pouquíssimos, pouquíssimos mesmo. E a Bíblia, obviamente, ela também não era um livro acessível a todos, como é hoje. Hoje você encontra a Bíblia de tudo quanto é jeito, tudo quanto é formato, cor, tradução, com o que você quiser. Nessa época não. A Bíblia ela começou a se difundir para, vamos dizer assim, a se popularizar a partir da Reforma Protestante. Um dos grandes projetos de Martinho Lutero, com a Reforma de 1517, foi exatamente isso. Levar a Bíblia até o povo. Deixar que o povo lesse a Bíblia por si só. Visse as coisas da Bíblia com seus próprios olhos e tivesse suas próprias opiniões. Martinho Lutero ele vai ser o pioneiro nesse plano, nessa empreitada. Então eles consideravam que qualquer ideia que fosse diferente do que os católicos tinham sobre os textos bíblicos era errado, era considerado heresia. Essa coisa de heresia a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes daqui a pouco. Isso deu uma treta desgraçada, aliás. Os membros da igreja eles eram divididos em dois escalões, em duas categorias. Eles tinham o alto clero, que também pode ser chamado de clero regular, e tinha o baixo clero, que também poderia ser chamado de clero secular. O alto clero, eu coloquei aí de forma bem resumida, que eram os membros mais importantes. Eram os estudiosos, eram os monges, os bispos, os arcebispos, o papa, obviamente. Eram aquela galera que formavam os grupos como dos agostinianos, dominicanos, franciscanos, essas ordens. E o baixo clero seriam os menos importantes, seriam os padres, a galera que tomava conta das paróquias, das comunidades, que tinham maior contato com o povo, os sacerdotes que viviam fora dos monastérios. Ok? E obviamente também você tem uma divisão social aí. Os membros do clero mais ricos formavam o clero regular. Era muito comum, galera, por exemplo, vamos supor que um rei tivesse 2 filhos. Obviamente quem herdaria o trono quando ele morresse seria o seu filho mais velho. E o filho mais novo, muitas das vezes, ele era encaminhado para ser um clérigo, para fazer parte da igreja. Então, assim, esse alto clero, esse clero regular, era formado por muitos nobres, por filhos de reis, por filhos de outros nobres, de outros títulos. Então isso era muito comum. Como eu falei para vocês, a gente já entendeu hoje mais ou menos como o cristianismo ele se tornou a maior religião do mundo. É lógico que cada um tem o direito de professar a própria fé e acreditar no que quiser. Mas a gente não pode ignorar a história, os fatos. A gente estudou sobre os germânicos, antes da prova, e viu que quando os germânicos eles tiveram contato com Roma e acabaram por derrubar o Império Romano do Ocidente, eles começaram a adotar o catolicismo como religião. Só que a gente também viu que os germânicos, depois que Roma caiu, eles, vamos dizer que eles formaram o que a gente conhece hoje como Europa Ocidental. A região ali da Itália, a região da França, parte ali da região ibérica. Os germânicos eles
começaram a formar aqueles povos, começaram a formar aquelas civilizações. E conforme eles iam ganhando território, conforme eles iam se expandindo, eles iam levando também a sua religião. Então, da mesma forma que uma vez Teodósio ele impôs o catolicismo para todo o Império Romano, os germânicos também faziam. Então, conforme eles se espalhavam, expandiam e aumentavam o seu território, o catolicismo, a fé católica, ela também se espalhava junto. A gente viu na aula sobre os germânicos, sobre os francos, que o Carlos Magno, o maior dos reis francos do Império Carolíngio, ele vai ser consagrado como imperador do Sacro Império Romano Germânico. A gente tem uma figura aqui no canto da coroação dele por parte do Papa. E ele vai ser um dos principais responsáveis para levar esse cristianismo a toda a Europa Ocidental. No governo de Carlos Magno, praticamente toda aquela parte que a gente conhece ali da Europa, Grã-Bretanha, França, o que seria depois a Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, toda aquela galera ali passou a professar o catolicismo por causa da expansão territorial de Carlos Magno. A Igreja Católica ela se tornou a maior proprietária de terras na Europa durante a Idade Média. Não sei se vocês se lembram, na aula que a gente falou também sobre os germânicos, a gente falou sobre uma batalha vencida pelo Pipino Breve, que era pai do Carlos Magno. E que ele caiu nas graças do catolicismo por quê? Quando ele ganhou aquela batalha, ele devolveu os territórios que a Igreja Católica tinha perdido para a Igreja. Então a Igreja Católica ela tinha perdido terras e quando o Pipino Breve ele venceu aquela batalha, ele devolveu aquelas terras à Igreja. Então tanto que depois o próprio Papa coroou o filho dele como imperador do Sacro Império Romano Germânico. A gente vai ter o Cisma do Oriente no ano de 1024, que a gente estudou também falando sobre os bizantinos, mas mesmo essa divisão entre Igreja Ortodoxa e Igreja Apostólica Romana, o catolicismo ele não vai perder forças nesse momento. Muito pelo contrário, ele vai começar a se expandir cada vez mais. A Igreja Católica, galera, como eu disse no início da aula, ela ditava todo o ritmo da sociedade medieval. As pessoas só faziam o que a igreja dizia que podia ser feito. Tudo. O conceito de moral, o que era certo e o que era errado, como a política devia ser administrada, questões financeiras, tudo era ditado pela Igreja Católica. Tudo quem dizia as regras era a Igreja Católica. Quem dava as cartas para o jogo eram os católicos. Eu coloquei aí no slide para vocês. Com a expansão, os ensinamentos da igreja se tornaram a base da cultura na Europa medieval. E muito disso se deveu a esses dois caras aqui. Ao Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, e ao Tomás de Aquino. Esses caras, eles vão ser responsáveis por boa parte dos ensinamentos que vão ser difundidos pelos católicos pela Europa. Essa ideia de que a vontade divina ela controla o rumo da humanidade. Lembra que a gente falou nas primeiras aulas que a sociedade medieval ela era dividida em estamentos? A gente tem aquela famosa figura da pirâmide, muitos de vocês colocaram nos trabalhos de vocês, que eu pedi sobre aqueles vídeos. Aquela pirâmide social, onde você tinha no topo a igreja, depois a nobreza e na base o povo, os pobres, os camponeses. A igreja defendia essa estrutura social dizendo que aquilo ali era a vontade de Deus. Se você nasceu pobre é porque Deus quis assim. Se você nasceu rico é porque Deus quis assim e você não pode questionar Deus. Então, isso era difundido pela Igreja Católica. Essa ordem social ela era difundida pela Igreja Católica. E o Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, ele era um grande difusor desse pensamento. De que as coisas só podem acontecer segundo a vontade divina. Tudo o que acontece é pela vontade divina. A vontade divina ela já está pré-estabelecida. Alguns anos depois da Reforma Protestante, a gente vai ter as ideias de João Calvino, aquela ideia da predestinação, do calvinismo. Não sei se algum de vocês é presbiteriano, frequenta a igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana é uma das poucas igrejas no Brasil que nós podemos chamar de protestantes, de fato. Eu, particularmente, não considero os evangélicos protestantes, porque as ideologias são diferentes. Quando você estuda história, você percebe algumas coisas. E essa ideia da predestinação pregada por Calvino, ela veio muito dessas ideias do Agostinho de Hipona, da vontade pré-existente de Deus. Você não pode seguir um rumo diferente daquilo que Deus quer.
A vontade de Deus ela não pode ser questionada e muito menos mudada. Ok? A ideia da vontade divina controlando o rumo da humanidade. E a igreja ela também, quando eu falei para vocês que ela também interferia nessa questão financeira da sociedade, a igreja ela condenava o lucro. Né? Por isso que nessa época medieval a gente não tinha, por exemplo, a prática do comércio. A ordem econômica era o feudalismo. Era o trabalho rural para subsistência, para sustentar a vida luxuosa dos nobres e da igreja, e o povo produzia aquilo para sobreviver. Ninguém tinha lucro com nada. Você não tinha a prática do comércio nesse período na Europa. Isso vai voltar a acontecer na Europa depois das cruzadas. Isso é outra história. Mas a Igreja Católica ela condenava o enriquecimento, embora fosse uma instituição muito rica. Mas ela condenava o enriquecimento. E ela também condenava a usura. Usura é a prática de você emprestar dinheiro a juros. A Igreja Católica ela condena isso até hoje. Os protestantes também. Mas essa questão de condenar a riqueza é porque eles diziam que a pobreza ela era a marca dos filhos de Deus, porque Jesus Cristo foi pobre. Então, se Jesus Cristo foi pobre, os seus seguidores, os seus fiéis, eles também devem ter um estilo de vida parecido com o seu mestre. A contradição é que os próprios membros da igreja, como eu disse, eram muito ricos. Os nobres eram muito ricos, mas o povo deveria manter a sua condição de pobre. Por quê? Porque, como eu disse, se eles são pobres, é porque Deus quis assim. Eles usavam muito o texto do Evangelho de São Mateus, aquela passagem de bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão a terra. Acho que alguma coisa assim, não me lembro agora. Tem um século que eu não li a Bíblia. Então eles usavam muito essas ideias para defender esse pensamento. E uma outra questão, quando a gente falou dos muçulmanos, eu lembro que eu passei uma atividade para vocês falando sobre a figura da mulher no islamismo. E a mulher no catolicismo, ela também tinha, infelizmente, vamos dizer, esse papel inferior na sociedade. A mulher ela era vista como inferior, principalmente por causa daquela questão, daquela história do Jardim do Éden, que foi Eva que levou o homem a pecar, enfim. E a mulher ela não tinha voz ativa, vamos dizer assim. Inclusive tem um texto da Bíblia, uma carta do apóstolo São Paulo a Timóteo. Ele vai recomendar, eu não lembro se é a primeira ou segunda, mas ele vai recomendar a Timóteo, que estava numa igreja, eu acho que era Éfeso, e que ele não permitisse que as mulheres falassem na igreja. Se a mulher queria aprender alguma coisa, que perguntasse ao marido em casa. Então a mulher, nesse período do catolicismo, ela não tinha direitos, vamos dizer assim, direitos religiosos. Entende? Só os homens eram quem tocavam a religião. Agora, a parte um pouquinho mais pesada. Como eu disse, no início do cristianismo, os cristãos eram muito perseguidos, principalmente pelos romanos. Agora que eles mandam na porcaria toda, o papel meio que se inverte. A igreja ela começa, a partir do século XII, especificamente o ano de 1184, ela vai criar uma investigação contra heresias internas. Essas primeiras investigações elas surgem principalmente na França, contra um grupo que começou a surgir dentro da igreja, que eram chamados os cátaros. Os cátaros eles acreditavam, eles tinham uma interpretação diferente da Bíblia. Como eu disse, eles determinaram que só a interpretação católica era correta, era verdadeira. E os cátaros eles acreditavam que existiam duas figuras divinas, que o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento eram deuses diferentes. Aquele Deus lá do Velho Testamento que punia as pessoas, que mandava fogo do céu, que mandava o anjo para matar as pessoas, destruiu a terra com um dilúvio, esse Deus rígido, esse Deus mais duro, eles diziam mesmo, era um Deus mau. Ele era completamente diferente daquele Deus do Novo Testamento que se fez carne, segundo a Bíblia, na figura de Jesus Cristo, que veio para salvar a humanidade, que pregava o amor. Eles diziam que eram deuses completamente diferentes. E é óbvio que a Igreja Católica ela não aceitava isso. Eles acreditavam que aquele Deus bom do Novo Testamento era o que salvava as almas redimidas. E os pecadores eram punidos pelo Deus mau. Que eram impedidos de entrar no céu e às vezes até reencarnavam, muitas vezes em animais,
para poder pagar esses pecados. A Igreja Católica, não aceitando isso, começou entre aspas, caçar essa galera dentro da igreja. Dessa investigação interna, a coisa começou a se expandir. E no século XIII, no ano de 1231, o Papa Gregório XI ele vai criar os chamados Tribunais do Santo Ofício, ou, melhor dizendo, a Santa Inquisição, que foi como ficou conhecida, a Inquisição Católica. E essa caça às heresias ela vai sair do âmbito da igreja e vai começar a se espalhar pelos estados católicos. Agora, os reis católicos também têm autorização para caçar essas heresias. Isso vai surgir, assim como os cátaros eles também surgiram na França, a ordem dos dominicanos, dos monges dominicanos, que também era uma ordem francesa, ela vai se tornar a principal responsável por aplicar esse tribunal da Inquisição. Então eles investigavam qualquer rumor que eles ouviam de alguém que estivesse pregando alguma doutrina que era diferente do que os católicos pregavam, eles iam atrás e faziam uma investigação naquela pessoa. Só que a coisa começou a ficar um pouquinho mais pesada, começou a ficar um pouquinho mais séria. Os sacerdotes católicos, os líderes católicos, eles criavam as chamadas bulas. Essas bulas eram como se fossem decretos. Ali eles ditavam as regras de como as investigações seriam feitas, de como a Inquisição seria aplicada, né? E ali eles davam uma espécie de parâmetro, né? O que era considerado santo e o que era considerado profano, o que era santo e o que era heresia. As penas do Tribunal da Inquisição eram variadas, né? Dependendo do que você fez, dependendo da sua classe social também, óbvio, você poderia ser penalizado a perder os seus bens, você poderia ser expulso da igreja, era chamada excomunhão, né? Você poderia até passar por torturas físicas e até o ponto de morte, ser condenado à morte por causa de heresias. A questão da tortura, galera, vocês talvez se perguntem, para que torturar? O intuito dos interrogatórios da Inquisição era fazer o suposto criminoso, o suposto herege, pecador, confessar os pecados dele. Por quê? A ideia deles era a seguinte: se você profanou, se você disse alguma heresia, provavelmente é porque o capiroto já tomou conta de você. Então o seu corpo já era, não tem mais jeito. Só que a sua alma talvez tenha salvação. Então eles faziam uma tortura para forçar as pessoas a confessarem o pecado deles. Depois de confessarem, eles tinham que negar a veracidade daquele pecado. Por exemplo, uma coisa que a igreja defendia, que a Terra era plana, né? O Galileu Galilei, que a gente conhece, ele foi interrogado pelo Tribunal da Inquisição. Maquiavel foi interrogado, o Nicolau Copérnico foi interrogado pela Inquisição. Por quê? Começou a surgir na ciência ideias diferentes do que a igreja defendia como tradição. Por exemplo, antigamente, nessa época, se defendia que a Terra era o centro do universo e o Sol girava em torno da Terra. Depois os cientistas começaram a dizer que não, a Terra girava em torno do Sol e fazia parte de um outro sistema, né? De um sistema onde ela não era um único planeta. E a igreja não aceitou isso, né? Depois começaram a discutir a questão da Terra plana, Terra esférica, isso era outra heresia. Então, por exemplo, vamos dizer que eu defendia que a Terra era plana, ou que a Terra não era plana, melhor dizendo. Eles me torturavam para que eu confessasse que eu realmente disse que a Terra não era plana, continuavam a tortura para eu negar aquilo, dizer que sim, a Terra era plana, e através daquilo eu me arrepender do meu pecado e redimir a minha alma. E a questão da morte, de matar as pessoas, principalmente na fogueira, era essa questão, a igreja dizia que era uma tentativa de salvar a alma das pessoas. É como eu disse, se você profanou, o sete peles já tomou conta de você. Só que a sua alma talvez possa ser salva. Então eles matavam a pessoa para poder salvar a alma dela. Faz sentido para vocês? Para mim também não. Mas enfim, era o que eles faziam. Aí em 1311, aí já século XIV, no chamado Concílio de Viena, o Papa Clemente V ele vai estabelecer que a tortura ela só vai ser permitida por parte do Estado, com a autorização da igreja e com a presença obrigatória de um sacerdote. Nem que fosse um padre, mas tinha que ter um sacerdote presente para poder autorizar essa tortura. Nos séculos XV e XVI, a Inquisição ela vai ser aprovada na Espanha e em Portugal, principalmente na perseguição contra os judeus e contra os muçulmanos que ali habitavam, né? Naquele processo de unificação tanto da Espanha quanto de Portugal. Aí eu coloquei aqui para vocês algumas imagens um pouquinho mais leves,
porque tem muito piores, de algumas práticas da Inquisição Católica. Aqui a gente tem a condenação à morte na fogueira, a tortura física. Essa imagem aqui ela é clássica em livros de história que falam sobre a Inquisição. A tortura física, a tortura por afogamento. Essas duas próximas imagens, essa e a próxima, é que vocês precisam ter mais atenção, porque tem um detalhe importante nisso. Aqui a gente tem a chamada caça às bruxas. Hoje a gente não tem números oficiais, mas existe uma estimativa de que o período da Inquisição matou mais gente do que a Primeira Guerra Mundial. Como eu disse, é uma estimativa, mas assim, se você for colocar só cronologicamente, é uma comparação bem ridícula. Por quê? A Primeira Guerra ela vai durar de 1914 a 1918. A Inquisição durou 500 anos. Só que se você parar para pensar o contexto, a gente está falando que uma prática religiosa matou mais gente do que uma guerra. Como eu falei, não são números oficiais, são estimativas. Mas, cara, a Inquisição ela matou muita gente mesmo. E a maioria dessas pessoas que eram condenadas à morte à fogueira eram mulheres. Por quê? Como eu disse para vocês, a mulher era completamente desvalorizada nessa sociedade medieval. E qual era o pensamento católico? Os católicos eles pensavam o seguinte nessa época. Fique claro, nessa época. Eles defendiam que a mulher era a única, vamos dizer assim, propensa a ser tentada pelo capiroto. O homem, ele era a imagem e semelhança de Deus, então ele não podia ser tentado pelo diabo. A mulher, porém, ela foi feita do homem, então ela era mais fraca. A mulher ela tinha o poder de seduzir o homem, mas ela era fraca ao ponto de ser vulnerável às tentações malignas. Então, por isso, as mulheres, em uma quantidade muito maior, eram mortas na fogueira como bruxas, como hereges, como pecadoras, nessa época da Inquisição. Depois da Reforma Protestante, a Reforma Protestante é um assunto que a gente vai ver com calma em outro momento, a gente vai ter um ato de extremismo, tanto de protestantes quanto de católicos, que foi a Revolta Camponesa, que foi um banho de sangue, morreu gente a rodo. E depois, em 1545, a Igreja Católica ela vai promover o Concílio de Trento e vai estabelecer a Contra-Reforma. Foram medidas para tentar combater o protestantismo. E ali vai começar a existir o chamado Index Librorum Prohibitorum. Era a lista de livros proibidos. Qualquer livro que fosse considerado herege, ele era proibido de ser circulado e era destruído. A Igreja Católica ela queimou muitos livros nesse período. Algo parecido com o que os nazistas fizeram na Segunda Guerra? Pois é, eles fizeram algo muito semelhante nesse período. A Inquisição ela vai chegar até a América. Na colonização era muito comum que alguns criminosos condenados no tribunal da Inquisição fossem enviados para a América para pagar a sua pena com trabalho forçado. Isso era muito comum. E a Inquisição ela vai durar até o século XVIII, ou seja, ela vai durar todo esse período aí. Desde o século XIII, sendo oficializada no século XIII, até o século XVIII. Como eu disse, mais ou menos uns 500 anos aí da Inquisição Católica existindo. Por que é importante a gente enfatizar a Inquisição Católica? Porque também existiu uma Inquisição Protestante. Não foram só os católicos que fizeram besteira, não. Os protestantes também. Mas isso é outro episódio de outro seriado. E uma coisa que eu queria deixar claro para vocês, pra gente encerrar esse vídeo da sala de hoje, galera, é que essa aula não é uma crítica. Ela não é uma questão de opinião. É história. São fatos. Religião nenhuma faz mal a ninguém. Muito pelo contrário. Seja você católico, protestante, seja você umbandista, espírita, não interessa a religião que você professe. As religiões, elas não foram criadas para fazer mal a ninguém. As religiões, elas existem para levar paz às pessoas, para levar felicidade, para levar conforto. Essa é a função da religião na sociedade. Quem faz mal não são as religiões, são as pessoas. Muitas pessoas ao longo da história usaram a religião como muleta para fazer besteira. Foram católicos, foram protestantes, foram muçulmanos, enfim, várias outras religiões, várias outras pessoas que professavam outras religiões. Mas o problema não é a religião, o problema foram as pessoas, ok? Então, o nosso Estado brasileiro, pela Constituição, é um Estado laico, um Estado que te dá o direito de acreditar no que você quiser, ou em nada, se você não quiser.
E é importante que a gente tenha isso em mente. A Igreja Católica, ao longo da história, ela cometeu muitas atrocidades? Muitas. Mas isso não quer dizer que a religião católica seja ruim. Isso quer dizer que existiram pessoas ruins que usaram o catolicismo para fazer coisas ruins. Ok? Então por hoje é isso. Vamos fazer as atividades de hoje. Tem uma atividade bem interessante que eu vou mandar para vocês daqui a pouco. E qualquer dúvida que vocês tenham, só me acionar. Valeu? Até daqui a pouco.